Oi, oi! E hoje é dia de pra ficar ligado. E a gente vai falar hoje sobre o poder de transmissão do coronavírus nos diferentes tipos de ambiente. Qual será a distância segura para a gente ficar de uma outra pessoa? Tá curioso? Tá curiosa? Então vem comigo que é depois da vinheta. Bom, as pesquisas recentes, elas estão mostrando que o espaço e o tipo de atividade que a gente está desenvolvendo influenciam diretamente no risco da transmissão do coronavírus. E é por isso que a gente precisa pensar em diferentes tipos de distanciamento social nos diferentes contextos que a gente vive no nosso cotidiano. Essa distância de 1 a 2 metros, que é padronizada, é uma medida que ela foi estabelecida com base em estudos mais antigos e eles eram feitos a partir das partículas que eram exaladas das pessoas, mas as partículas que eram visíveis. E o que significa isso? Essas partículas, essas gotículas visíveis, significa que elas são grandes. E se elas são grandes, há uma maior probabilidade delas caírem no chão antes de evaporar. E dessa forma, o vírus não fica espalhado no ar. Porém, estudos mais recentes têm comprovado que há partícula viral nos aerossóis. O aerosol é essa gotícula muito pequena que a gente não consegue observar, a gente não consegue ver a olho nu. Acontece que por ela ser pequenininha, ela é leve e isso faz com que ela evapore antes de cair no chão. Ou seja, quando tem partícula de aerosol flutuando pelo ambiente, flutuando pelo ar, tem vírus rodando por aí. E isso pode contribuir para a taxa de transmissão. Mas o que é considerado seguro dentro desse contexto? Bom, isso vai depender de uma série de fatores. Vai depender, por exemplo, da força com qual esse vírus é exalado, é eliminado do corpo de uma pessoa infectada. Então, se ela fala baixo ou se ela fala pouco, é muito diferente dela falar alto, dela tossir, dela espirrar. Então, isso faz com que a carga viral que é expelida seja diferente. Outros aspectos também devem ser levados em consideração. Por exemplo, a ventilação do ambiente, se ele é aberto, se ele é fechado, como que é o sistema de ventilação interno desse local, qual é o tipo de atividade que está sendo desempenhada, se vai ter contato físico, se não vai, como que é esse local, por quanto tempo eu vou ficar nesse ambiente, qual é o número de pessoas que tem lá dentro. Outros detalhes importantes também devem ser levados em consideração, como por exemplo a carga viral que é expelida nesse ambiente e a suscetibilidade das pessoas que estão ali, ou seja, qual é a chance delas pegarem esse vírus, delas adquirirem o vírus e desenvolverem a doença. Enfim, é uma série de situações, de circunstâncias que devem ser levadas em consideração na hora da gente estabelecer um padrão de distanciamento social. Bom, a gente sabe que o SARS-CoV-2 ele fica viável em gotículas por aproximadamente 16 horas e a maior parte dos estudos indica que realmente ocorre a transmissão. Ela pode ocorrer por essas partículas de aerosol. É claro, sempre levando em conta os itens que a gente falou anteriormente, como por exemplo a carga viral, a atividade que vai ser desenvolvida no local e todos os outros fatores. Mas principalmente é necessário a gente saber se o vírus que está presente nessas partículas, ele tem capacidade de se replicar quando ele entra em contato com o organismo hospedeiro. A maior parte das vezes isso não acontece, pelo menos é o que os estudos têm mostrado, e isso pode estar relacionado à carga viral ou ao sistema imune da pessoa que está sendo infectada. Ou seja, não basta ter uma partícula viral, ela tem que ser capaz de infectar e de causar a doença no organismo hospedeiro. Bom, como a gente falou anteriormente, a força com qual a partícula é expelida do organismo de alguma pessoa infectada, ela é determinante na hora de espalhar o vírus aí para o ambiente, além dos outros fatores que a gente comentou, como a ventilação, o tempo de exposição naquele ambiente, enfim. E como que uma pessoa pode exalar o vírus no ar com mais força? Tossindo, espirrando, gritando, respirando de forma muito ofegante. E aí vem uma observação interessante. Como que a gente deve fazer atividade física? Será que a gente pode fazer atividade física em ambientes fechados?
É por isso, gente, que é fundamental a gente frequentar as academias com o uso da máscara. Em momento algum, a gente pode tirar a máscara quando a gente está dentro da academia. O fluxo de ar no ambiente fechado, ele também é muito importante para ser considerado. Existem relatos de contaminação que foram feitas por conta da circulação do ar-condicionado de ambientes fechados, como por exemplo restaurantes. Então são locais que a gente tem que prestar muita atenção. E sim, algumas atividades, elas são mais propensas à transmissão do que outras. Mas como disseram os autores do artigo científico que eu estou baseando esse para ficar ligado, abre aspas, as regras do distanciamento físico seriam mais eficazes se refletissem os níveis graduais de riscos, fecha aspas. E com isso, eles elaboraram um guia sobre o risco de transmissão, levando em conta o tipo de ambiente, o número de pessoas que está ali, o tempo de permanência, né? O quanto tempo você vai ficar nesse ambiente e se você está usando ou não a máscara. Então, se a gente olhar a tabela, e eu vou explicar ela de forma generalizada para vocês, quanto mais gente estiver em um determinado ambiente, quanto mais alto as pessoas estiverem falando ou ainda tossindo, sem o uso da máscara, por exemplo, num bar, as pessoas falam alto porque tem muita gente falando, às vezes tem um som ambiente, às vezes tem uma música ao vivo, isso faz com que as pessoas falem mais alto. Elas estão sem máscara porque estão comendo, estão bebendo, estão sentadas próximas umas às outras, e isso faz com que o risco de transmissão seja alto. Um ambiente fechado, onde tem muita gente praticando atividade física, também pode ser perigoso. Agora, em condições opostas, quando a gente tem uma quantidade menor de gente, a gente vai permanecer menos tempo nesse local, as pessoas estão falando mais baixo ou é um lugar mais quieto e estão usando a máscara, então o risco de contaminação cai bastante. Gente, é importante lembrar que esse guia, ele não considera um tempo exato de permanência num ambiente e nem um número exato de pessoas em determinado local. Ele também não leva em consideração a suscetibilidade das pessoas a adquirir o vírus e desenvolver a doença. Mas já dá pra gente uma boa ideia de como a gente tem que conduzir, de como a gente tem que se comportar quando a gente tiver que frequentar algum ambiente. Então, em linhas gerais, nós temos que, quanto menos tempo a gente ficar num local, se esse local for aberto, se for um ambiente mais silencioso, onde a gente não tenha que falar muito, ninguém tosse, ninguém espirra, e quando acontece, as pessoas estão protegidas pela máscara, o nível de transmissão cai bastante. Agora, situação oposta, quando eu tenho um ambiente muito cheio de gente, eu vou permanecer ali por muito tempo, é um ambiente fechado, onde as pessoas estão falando alto, e isso me traz uma chance de transmissão muito maior. Depois você olha com calma a tabela e eu tô deixando aqui para vocês o link do artigo científico da onde eu tirei essas informações. E ainda essa semana saiu um outro gráfico realizado pela Associação Médica do Texas, que também mostra quais são as atividades que oferecem mais risco de transmissão. Apesar dela ter sido feita no Texas, a análise diz que ela pode ser aplicada aqui no Brasil, porque tem situações muito semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho um alto risco de transmissão se eu frequentar a academia sem máscara, se for um ambiente muito fechado, se eu estiver num bar, num restaurante, igreja, essas situações que têm aglomeração e que são um ambiente fechado. Agora, o que me traz pouca chance de transmissão, pouco risco? A ida ao mercado, atividades ao ar livre, como por exemplo acampar, fazer uma caminhada e frequentar locais onde o fluxo de pessoas é controlado. Por exemplo, um consultório médico. Então, o que os médicos têm feito? Eles têm atendido menos pessoas, têm deixado um tempo um pouco maior de um paciente para o outro. Isso faz com que o fluxo seja reduzido e a sua taxa de transmissão também caia. E o que é considerado um nível moderado? Bom, isso vai depender muito da quantidade de pessoas que está nesse ambiente. Por exemplo, se você for à praia e a praia estiver vazia, você tem uma baixa taxa de transmissão. Agora, se a praia estiver muito cheia, aí já se torna um ambiente perigoso. É o mesmo, por exemplo, quando a gente vai a um churrasco ou quando a gente vai a uma piscina pública. Tudo vai depender do número de pessoas que está lá e de como essas pessoas estão se relacionando. Se elas não estão tomando cuidado, estão muito próximas umas das outras,
isso também pode aumentar o risco de transmissão. Bom, gente, eu espero ter acalmado o coração de vocês para a gente poder trazer algumas atividades que são importantes para o nosso cotidiano, sempre lembrando que a máscara deve ser usada e o distanciamento ele deve ser mantido. Tomem cuidado e qualquer dúvida que vocês tenham, pergunta para um profissional que pode orientar vocês. A gente fica por aqui e na sexta-feira que vem tem mais. Beijo!